Olá, pessoal. Essa semana a gente tá aí às voltas com as comemorações do Dia das Mães. É um tempo em que a gente se sensibiliza pelas, pelas mamães, pelas guerreiras, batalhadoras, as mães que se dedicam 24 horas por dia para suas crianças e aquelas que têm uma jornada fora de casa, que encaram aí a maternidade para além das quatro paredes da casa e precisa contar com escola de educação infantil, com ajudantes, muitas vezes fora de horário, que muitas vezes tem que trabalhar. Algumas muitas vezes estão lá no home office com um bebezinho no colo, dando mamar, participando de reunião, ou com a sua criança um pouco maior ali também, fazendo home office e dando conta ali das duas tarefas, a tarefa de mãe e a tarefa profissional. Então é uma semana em que a gente olha para essas mulheres, e não só essas mais jovens e que também que trabalham fora e cuidam de filhos e levam, buscam, chegam cansadas e ainda precisam dar atenção para suas crianças e se dedicam tempo de qualidade. Mas também aquelas mais velhas, né? As nossas mães, daquela geração em que, em geral, elas não trabalhavam fora, estavam sempre ali em casa e cuidando da roupa e da comida e da casa, e ensinando, explicando e dando uma série de coordenadas, né? Aquelas nossas mães que tiveram 3, 4, 5 filhos, outras mães que a gente tem até uma irmã na igreja que teve, acho que mais de 13 filhos. Então essas mães também que cuidaram de tantas crianças naquela época, daqueles aqui no Brasil, né? Que hoje em dia as mulheres escolhem ter 1 ou 2 filhos. Eu já faço parte dessa geração que já diminuiu aí a quantidade de crianças, mas em outros países não, né? Tem outros países em que é normal as mães terem 4, 5 filhos, como Canadá, Estados Unidos. As famílias são bem numerosas ainda, mas aqui no Brasil tem sido uma tendência. Mas nós temos essa geração aí, que são nossas mães, avós, que tiveram muitas crianças, que perderam muitas crianças para paralisia infantil, para coqueluche. Adalberto mesmo, a mãe dele perdeu 2 crianças, uma era recém-nascida, outra era maiorzinha, acho que tinha 3 aninhos, com paralisia infantil. Então, quando ela teve os filhos, eles, né, que Adalberto e o irmão também tiveram bastante probleminhas de saúde, mas Deus abençoou que eles já fizeram parte dessa geração que está mais bem cuidada, vamos dizer assim. Então, nós estamos nessa semana aí, a gente olha para essas mulheres. Eu fico olhando para minha mãe, para minha avó, para as minhas tias e aquelas que, em geral, dessa geração da minha mãe, pelo menos, né, não trabalhavam fora, era muito raro, mas trabalhavam muito, porque casa dá trabalho, filhos dão trabalho, dão cuidado, dão preocupação. E, enfim, a gente está numa semana aí que é inspiradora,
de ver a dedicação das mulheres na maternidade e aquelas que são dedicadas realmente, né? Porque há aquelas que não se envolvem, não se responsabilizam, infelizmente, há essas mães que delegam para as avós o cuidado das suas crianças, ou levam para a escola de educação infantil integral, leva às 6 da manhã, pega 4h30, 5 horas da tarde, chega em casa, já põe para dormir, e nem tem convívio, nem experiências com seus filhos. Infelizmente, há aquelas que se eximem do seu dever. Então, infelizmente, mas a gente tem convivido com mães espetaculares, mães presentes, que se importam, que estão ali não só na vida da sua criança, como na vida do seu adolescente, numa constante atenção e cuidado. E tem uma outra irmã da igreja tem várias que tem esse estilo de vida, né? Mas essa que comentou comigo sobre o filho que ela vai buscar, vai buscar à noite da escola, toda noite, bem tarde, tá ela lá pegando seu filho. Lembro no meu tempo que as minhas meninas também eram adolescentes, a gente também tinha bastante preocupação no sentido de o máximo que podia ir buscar na escola e estar ali presentes, né? A gente foi ali em busca de uma atividade envolvente, vamos dizer assim. Então fica aqui meus parabéns para essas mamães dedicadas, que não é fácil, e encarar a maternidade, trabalhando fora ou não, é um projeto de vida que vai envolver muito da nossa do nosso integral. Não tem como a gente achar que vai ter um filho e vai conseguir fazer tudo o que a gente gostaria, porque a gente vai tendo que abrir mão de muita coisa para poder suprir as necessidades deles. Tanto a gente abre muitas vezes mão de tempo, de atividades que a gente gosta, dinheiro, enfim, as energias são todas voltadas para eles. Esse privilégio maravilhoso da maternidade traz consigo esse encargo, tá? Ali aquela pessoinha para você cuidar, para você ensinar, porque esse mundo é impiedoso, é cruel no sentido de tolerância, de exigências, de cobranças. Então a gente procura passar esses valores importantes para os nossos filhos, para que na sociedade em que ele vá ser inserido, ele se dê bem, vamos dizer assim. Então, fica aí meus parabéns para as nossas mamães. Que Deus abençoe vocês, que dê muita sabedoria, muita graça de Deus, muita direção de Deus, para que vocês estejam sendo aquelas mães que fazem a diferença na vida dos seus filhos, influenciam a vida dos seus filhos, constroem uma história com os seus filhos, plantam a sua marca, vamos dizer assim, né? Deixam a sua marca, deixam muito de si no coraçãozinho dos seus filhos, na memória, no entendimento, no conhecimento, aquelas mães que impactam essas crianças, esses jovens, cujos filhos vão caminhando e vão chegar lá na frente, vão ter lembranças importantes
relevantes nas suas vidas, de ensinos que as suas mães passaram para eles. É o mínimo que a gente como mãe precisa fazer, deixar memórias importantes dos ensinos que a gente passa para eles. E principalmente exemplo de vida, de hombridade, de honradez, de seriedade, de ética e de valores cristãos, principalmente. Exemplo que nossos filhos precisam ter em nós, nas mamães, porque as nossas palavras impactam, mas elas vão ter potência se elas tiverem essa força, elas forem envolvidas pelo exemplo, pela prática, pela performance, vamos dizer assim, de caráter que a mãe tem, para ela ter, né, autoridade para poder ensinar, para poder mostrar o caminho, o que é melhor, o que é prejudicial, e esse filho, essa filha possam olhar para ela e falar: a senhora tem, vamos dizer assim, como a linguagem que eles usam, né? A senhora tem moral para dizer isso, né? Porque eles vão olhar, eles olham, é inevitável que eles olham para nossa vida, para nossa atitude, para nossa postura, se são compatíveis com os nossos ensinamentos. Então, que nós mamães, né? As mamães têm que suas crianças pequenas, filhos adolescentes que estão próximos, sejam esse exemplo de ética, de respeito por si mesma, respeito pelos seus familiares, amor, carinho, afetividade para com os seus queridos, respeito para com os seus filhos, amor firme, e que eles possam olhar para nós, mamães, e se alegrarem, e falarem: minha mãe foi uma bênção na minha vida. Assim como eu, por exemplo, olho para minha mãe e posso dizer: ela foi uma bênção, foi um exemplo na minha vida. Se eu sou o que eu sou pelo que ela era. Eu tenho muito em mim, eu trago em mim muito do que ela era, né? O exemplo de caráter e honradez e seriedade, sinceridade, autenticidade, humildade, no sentido também de procurar viver pacificamente com as pessoas, evitar ao máximo situações de confusão, ainda que levando prejuízo, vamos dizer assim, para si mesma. Ela sempre estava evitando ao máximo qualquer tipo de desavença, de desentendimento, de briga. Ela fazia de tudo para conviver em família, tanto com os filhos como com irmãs, cunhados, com a mãe dela, quando a minha avó era viva. Então era sempre aquele convívio pacífico, civilizado, e ela ensinou a gente desde pequenininha os princípios, os valores, principalmente os ensinamentos cristãos, os padrões de comportamento cristãos, que tem como base o amor ao próximo, o amor por si mesmo, o respeito. Enfim, eu trago minha mãe aqui como eu sou muito ela, e ela vive muito em mim naquilo que eu aprendi dela. Eu incorporei todos os seus ensinamentos e nunca vou me esquecer de todas as
vão se apagar da minha mente as memórias que eu tenho dela, da minha infância, da minha adolescência, as lutas que ela passou, a presença dela, as dicas, os conselhos práticos de coisas que ela observava no dia a dia, coisas boas ela citava, né, como coisas que ela achava muito legal, e coisas ruins ela apontava, falando, olha, isso não é legal. Então a gente ia aprendendo e assimilando tudo isso. Então eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive, que realmente era um exemplo de pessoa, um exemplo de mulher de honra, mulher que preservava mesmo a integridade e respeitava os valores cristãos e passou isso para os filhos. E ela desde cedo nos levava para a igreja e a gente aprendia aquelas lições bíblicas, e a gente levou para a vida inteira aquelas experiências dos nossos trajetos, né, da nossa casa até a igreja, lá no interior, na cidade de Assis, onde foi minha infância, em que a gente ia a pé para a igreja, rua de terra, e nossa mãe fazia nossa roupa, fazia as roupas do nosso pai, fazia aquilo que eu usava, era ela que tinha feito. Nunca esqueço um vestidinho que ela fez, branquinho de lese, e trançou fitinhas coloridinhas, fininhas, e colocou na cintura, e ficou aquele amarrio coloridinho na cintura, e aí ela pôs esse vestidinho, nós fomos para a igreja no domingo, toda, né, aquela criança que eu era, os meus 8 anos ali, 8, 9 anos ou menos, toda felizinha com a roupinha que a mamãe fez. Então é tão precioso. Então, e a gente se alegra de ver a dedicação das mães, de ver mulheres de exemplo, mulheres de caráter que têm estado ali marcando a vida dos seus filhos. Então, que Deus abençoe essas mulheres, que elas continuem sendo fortes, sendo honradas, para conduzir essas crianças, esses adolescentes pelos melhores caminhos possíveis, para que eles sejam pessoas que se envolvem numa sociedade cheia de contradições e sejam pessoas firmes, pessoas focadas, pessoas de bom caráter também, e possam olhar para suas mães e se alegrarem, e elas também olharem para eles e se alegrarem. Então Deus abençoe, queridas mulheres e mães. Fica aqui meu abraço e minha admiração por todas vocês, batalhadoras, mulheres que fazem jus ao nome de mãe, certo? Porque mãe não é só parir, né? Mãe é aquela que conduz, aquela que ensina, aquela que, além de proteger de forma em que a criança não se machuque, etc e tal, ela também protege, explicando e ensinando o que é melhor para que a criança ela vai sofrer de qualquer forma, né? A vida não tem como fugir de sofrimentos, de decepções, mas ela vai estar preparada com todas as formas ideais de ação e de reação e de postura, de forma a, mesmo que ela sofra, ela vai saber lidar com as situações da melhor forma possível. Então, força aí, mulheres, mamães, Deus abençoe todas vocês.